Hello everyone! Hoje a gente vai falar de prepositional verbs, isso mesmo, verbos que são acompanhados de certas preposições, que vocês sabem, preposição é um nightmare, é um pesadelo na vida de todo mundo, né? Mas tem certos verbos que são sempre acompanhados das mesmas preposições, e é isso que a gente vai ver hoje. So stay tuned and welcome to my channel! Vamos começar então com os verbos que são seguidos do to, preposição to. Por exemplo, add to. Sempre que você usa add, de adicionar, é sempre to. For example, I always add sugar to my coffee. Então, eu sempre adiciono açúcar no meu café. Apologize to, que é pedir desculpas. I think you should apologize to her. Eu acho que você deveria pedir desculpas a ela. You should apologize to her. Belong to significa pertencer a alguém. Por exemplo, this mug belongs to me. Então, essa caneca me pertence. Então, é sempre belong to. Listen to. Então, o verbo ouvir, quando você presta atenção, é o listen to. Sempre acompanhado de to. I love listening to music. Ou I love to listen to music. É a mesma coisa, tá, gente? Eu amo ouvir música. E o pay attention to, Pay attention to, prestar atenção em alguém ou em algo. Sempre com o to. You should always pay attention to the teacher. Você sempre deveria prestar atenção na professora. Agora os verbos que são acompanhados da preposição from. Por exemplo, learn from. Então é aprender com. A gente traduz com porque no português a gente fala aprender com. For example, you guys are learning English from me. Vocês estão aprendendo inglês? A gente traduz como comigo, né? Mas é porque o aprendizado vem de mim. Pensa assim, né, gente? From é sempre origem, né? Então you are learning from me. Tem o verbo também hide from. Hide é esconder. For example, the cat is hiding from the dog. Então, o gato está escondendo do cachorro. É sempre hide from. Graduate from significa se formar. Ele é sempre acompanhado from. He graduated from Harvard. Então, ele se formou pela Harvard. Suffer from. Sofrer de algo. For example, he suffers from allergies. Então, ele sofre de alergia, ele tem isso. Recover from. Então, é se recuperar de algo. For example, some people are recovering from COVID-19. Algumas pessoas estão se recuperando do coronavírus. Agora, os verbos que são acompanhados de on, da preposição on. For example, concentrate on or focus on. It's the same thing. So, you should focus on your studies. Você deveria focar or concentrate on your studies. Ou se concentrar nos seus estudos. Rely on. Rely é você poder contar com alguém ou com algo, depender daquilo, porque você sabe que pode contar com aquilo. For example, I know I can rely on my parents. Eu sei que eu posso contar com os meus pais. Some people rely on public transportation to go to work. Muitas pessoas dependem no sentido que elas contam com o transporte público para ir trabalhar. Esse verbo aqui, depender, é sempre depend on, tá, gente? Eu vejo muita gente falando depend of, mas é erradésimo. É sempre acompanhado de on. For example, se alguém me pergunta, are you going to the beach this weekend? Você vai à praia esse final de semana? Eu posso falar, it depends on the weather. Então, depende do tempo. Então, sempre, gente, it depends on something or someone. Agora, verbos que são seguidos da preposição at. Então, look at. Aqui, de olhar para alguém, tá, gente? Ou para algo. É sempre look at someone, look at something. Eu já vi gente falando look to, mas não é, tá, gente? Se olhar para é look at. Então, por exemplo, I'm looking at you. Então, eu tô olhando para vocês. Tem também laugh
at. Sempre que você falar que você está rindo de alguém ou de algo, vai ser sempre laugh at. Por exemplo, I don't like when people laugh at me. Eu não gosto quando as pessoas dão risada de mim. Tem o verbo também point, to point, de apontar. Sempre que você apontar para algo ou alguém, é point at. For example, it's not polite to point at people. Não é educado você apontar para as pessoas. Verbos agora seguidos da preposição about. Então, argue about. É você discutir, sabe? De brigar, de discussão mesmo. For example, I don't like when people argue about politics. Então, não gosto quando as pessoas ficam brigando por causa de política. Worry about. Sempre também. Preocupar-se sobre algo é sempre worry about. Parents usually worry about their kids. Então, os pais geralmente se preocupam com seus filhos. O verbo também know, de saber ou conhecer, né? I know a lot about art. Então, eu sei muito sobre arte. Então, sempre o verbo saber sobre algo vai ser to know about something. I know a lot about her. Eu conheço muito sobre ela. Verbos seguidos de in, preposição in. Believe in. For example, I believed in Santa Claus when I was a child. Eu acreditava no Papai Noel quando eu era criança. Participate in. Participar de alguma coisa em alguma coisa. When I was at school, I participated in some competitions. Então, quando eu estava na escola, eu participei de algumas competições. Succeed in. Então, é ter sucesso em algo. Sempre seguido de in. Lembrando, gente, que todas essas preposições, se vierem seguidas de um verbo logo depois, o verbo tem que estar seguido de ing. Eu tenho um vídeo falando sobre os usos do ing. Quem não assistiu pode assistir. Então, sempre depois de uma preposição, o verbo tem que estar com ing. Por exemplo, if you study hard, you can succeed in speaking English well. Então, se você estudar duro, você pode ter sucesso em falar inglês bem. Vejam que é falar inglês bem, não é falando. É só uma regra que depois de preposição, verbo segue com ing. É claro, gente, que tem verbos que não são sempre seguidos daquela preposição. Esses aí, eles são seguidos sempre dessas. Tem alguns verbos que mudam um pouco. Por exemplo, speak to or speak with. Tanto faz, na verdade. Eu posso falar I'm speaking to you or I'm speaking with you. Os dois são possíveis. Mesma coisa, talk to e talk with. Dá na mesma, tá, gente? Tem uma diferencinha, talvez, na gramática, mas no geral, no dia a dia, você pode tanto falar talk to, talk with. Arrive também é um verbo que ele pode ser seguido de at ou de in. At, localização no geral. Arrive at home, arrive at the airport. E o in, geralmente para cidade, estado, país. Arrive in New York, arrive in Italy. Então, ele pode variar tanto at como in. É isso aí então, gente. Eu tentei ensinar alguns verbos, porque são muitos, obviamente. Preposição é uma coisa que talvez a gente nunca vá saber tudo. Não adianta querer saber todas. Nem os próprios americanos. Eu falo americanos porque eu morei nos Estados Unidos e eu ensino inglês americano, tá, gente? Mas o próprio nativo que seja, ele também tem hora que ele não vai saber. Como a gente no português, você não sabe, tem crase e não tem crase. Ai, que preposição que eu uso aqui? A gente não sabe também às vezes. A gente vai falando de tanto ouvir. Por isso que é muito importante escutar muita música, ver muito filmes. Eu sempre falo isso porque é importante realmente. Então continuem prestando bastante atenção nas pessoas falando, em filmes, em tudo. Que aí a gente acaba repetindo sem pensar, ok? Não esqueçam de deixar um like para mim, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo and I will see you in the next video. Quem quiser deixar algum comentário sobre vídeos que estão interessados, que gostariam de aprender, pode deixar no comentário que daí eu tento fazer um vídeo sobre o assunto, ok? See you next time!